Bom dia, povo de Deus! Estamos ao vivo aqui, direto dos estúdios da Central de Jornalismo Canção Nova. Olha, nosso relógio agora virando 8 horas em ponto, horário oficial de Brasília, nesse dia 7 de setembro. Graças a Deus, dia da independência do Brasil, né? Nós recordamos com carinho e com oração, com o coração voltado para Deus, para pedir pela nossa nação, não só pela nossa nação, assim como o nosso querido Padre Wagner Ferreira na missa cedinho já disse, mas pelo mundo. Vamos rezar como irmãos? No dia de hoje, nesse dia a gente tem boas recordações, quem viveu uma infância bem feliz aqui no Brasil, nas escolas. Eu mesmo vivi numa escola estadual, mas dentro de uma base militar da aeronáutica, e a graça de poder hastear a bandeira. A gente tinha gosto, né, no dia 7 de setembro, hastear a bandeira, cantar o hino nacional, e esse amor pela pátria, né? Me lembro bem das aulas de educação moral e cívica, que tanto bem fez, tanta falta faz em tantos colégios, né? A gente como professora, a gente sente. Mas nesse dia já quero convidar você a rezar conosco, rezar pela nossa pátria, pela nossa nação, pelos nossos irmãos. Já vou começando aqui rezando pelos meus irmãos que estão nos bastidores da Canção Nova, não só os nossos cinegrafistas que eu vejo aqui, a nossa produção, mas toda a equipe do Sistema Canção Nova de Comunicação, os nossos apresentadores, os nossos locutores, o pessoal da técnica, da engenharia, o pessoal da radiodifusão, de toda a Chácara Santa Cruz. E rezamos por você, querido sócio da Canção Nova, você ouvinte, telespectador, você que está chegando há poucos dias, talvez hoje, vou pôr o Márcio aqui para conversar comigo, bom dia, Márcio, talvez hoje seja a primeira vez de muitas pessoas por ser feriado, né? Uma oportunidade. Com certeza, seja bem-vindo à sua TV Canção Nova, ao sistema Canção Nova de Comunicação. A Canção Nova, meus queridos, ela é Igreja Católica Apostólica Romana, mas de braços e coração aberto para tantos que participam. E temos visto isso de forma muito clara, né? Quantos irmãos evangélicos, inclusive nessa semana, pastores e pastoras, né? Foi mesmo. Participando aqui conosco também. Mas digo isso como quem se apresenta, né? Quando a gente se apresenta, a gente diz, eu sou fulano, sou de tal lugar, não é? E a Canção Nova é assim. A Canção Nova é uma obra de Deus, inspirada por Deus dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, mas dedicada 24 horas por dia à evangelização. E posso até te dizer, exclusivamente à evangelização. Porque todos os programas que a gente tem, que promovem o ser humano, também o fazem sob o perfil da fé, não é? É pela fé, essa é a nossa perspectiva. Pela fé, para que seja firme, para que seja forte, para que seja salutar, para que faça bem, para que seja não só um benzinho, mas um benzão, né? Que alcance para valer, né? Para valer, que não faça apenas cócega na gente, mas que, olha, preencha o nosso interior e transborde. E isso só Deus pode nos dar. E eu ouvindo a Paula aqui falando, e fiquei lembrando, quando eu não era tão pequeno, mas era lá em Barbacena, em que a gente ali, por causa da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, no 7 de setembro, a gente desfilava naquela avenida maravilhosa ali, né? 15 de novembro, justamente que dá ali na praça da Matriz Nossa Senhora da Piedade. Eu só tenho boas recordações de desfile, Márcio, das escolas. Isso é uma recordação muito linda da nossa infância, assim. É muito, né? Bonito. Que a gente ia lá em Guará, né, Guaratinguetá, que tem também a base aérea da aeronáutica, a gente tinha o desfile das escolas municipais, estaduais, também a de dentro da escola militar, e todo mundo desfilando. E aí eram os carros, e as famílias se reuniam ali, e esse amor pelo nosso Brasil, pela nossa nação, né? Isso eu recordo com muito, graças a Deus, agradeço a Deus por ter essa lembrança afetiva muito positiva na minha vida, né? Pois é, e enche o coração de alegria. E esse amor ao Brasil, à nação, é amor à nossa gente, é amor aos nossos costumes, aos nossos valores, não é? A nossa bela diversidade. Nossa comida, né? Nossa comida, que eu vou dizer, que Brasilzão lindo, gente. Nós que como missionários temos a oportunidade de percorrê-lo, a gente vai vendo as diferenças do nosso país, mas a unidade do nosso país.
sabe? Quanta gente boa espalhada por essa nossa nação. Falou tudo, Márcio. Esse povo que a gente tem que ter todo carinho e cuidar, não é? Respeito, né? Quando a gente diz esse povo, na verdade nós estamos falando uns dos outros. Temos que cuidar uns dos outros porque nós somos irmãos. Então, nesse dia de hoje, me uno aqui a esse convite da Paula, rezarmos por esse nosso Brasil, por essa nação tão boa, que é luz, inclusive, para outras nações também, não é? Que esse nosso Brasil seja abençoado por Deus, que o Senhor, como nós rezamos tantas vezes na oração de bênção ali do Santíssimo Sacramento, cuide dessa nossa terra e nos preserve de todo mal, de todo perigo, de toda peste, praga, doença, Amém. não é? Afaste de nós esse vírus, não é? Não só afaste de nós, né? Porque afastar parece que é jogar para o lado Pra outro, e para o né? lado tem gente, né? Não. Mas que acabe com esse mal, não é? E nós sabemos que pela força da oração, grandes milagres podem ser obtidos. Então nós pedimos a Deus nesse dia de hoje esse presente, que derrame graça, bênção, não é, saúde sobre a nossa nação e reconhecemos, como diz o Salmo, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ah, acordei com essa frase, não tem como não, né? Não tem como. No dia de hoje, a gente agradece a Deus e eu quero pedir a Deus isso mesmo, né? Desde cedinho, já nas minhas orações, participando da Santa Missa e ouvindo ali também, tomando posse daquilo que é missão nossa como Canção Nova, de evangelizar o Brasil e o mundo, né? E você entra conosco nessa evangelização. Proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, não só do meu coração, da minha família, da minha casa, mas do meu país, do nosso mundo. Jesus Cristo é o Senhor. Vem com a gente, né? Vem com a gente nessa manhã e olha que turma boa que está aqui, gente. E ele veio da nossa padroeira do Brasil, é o Tiago Tomé. Bom dia, Tiago. Bom dia, vamos estar aqui sorrindo para a vida, pedindo então a intercessão de Nossa Senhora sobre nós, sobre o Brasil. Também tenho ótimas recordações, estudei também em escola federal lá no Rio de Janeiro. Então a gente cantava o hino à bandeira, a gente cantava, claro, o hino nacional, como Lá sempre. deixava você achar a bandeira? Deixava. A gente tinha aquela vontade, não, a gente morria de vontade na de verdade, não deixar. deixavam eu porque eu ia fazer bagunça com a bandeira, do jeito que eu era na época. Eu zoava quem estava lá hasteando, enfim. Mas são recordações daqueles moleques bem bagunceiros, bem arteiros do Rio de Janeiro. Cheio de saúde, graças a Deus. Mas deixavam hastear. a gente hasteava a bandeira, claro, com certeza. Tinha hino até da escola também, que a gente cantava. Da escola, da cidade. Eu estudei no Colégio Pedro II, lá no Rio, então é bem tradicional assim também. E foi naquele tempo, né? Hoje já está bem diferente a escola, os tempos atuais são bem diferentes. Né? Ainda prejudicou mais ainda os discípulos. Mas até a forma de pensar a educação mudou bastante, né? Mas na época era muito bom, tá bom? E a gente tinha essa tradição muito legal. Mas hoje eu recordo, então, desses desfiles, desses bons tempos e que a gente possa, então, celebrar e rezar pelo nosso Brasil. É isso que a gente veio fazer aqui, rezar pelo mundo inteiro, é claro, como a Paula reforçou ali, nosso querido Padre Wagner. Mas todo dia é dia de rezar, né, gente? Todo dia a nossa alma tem sede de Deus, todo dia a gente precisa ser alimentado por Ele. Então, independente se é 7 de setembro, se é 8, se é 2, se é 15 de Somos novembro. atletas de Cristo, né? Monsenhor Jonas nos recorda sempre essa palavra de São Paulo, né? Como atletas precisamos estar assim, né? Em contínuo treinamento, né? Exatamente. Então, em contínua oração. Mas eu já começo, então, essa manhã de 7 de setembro pedindo Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. E o nosso saco, o nosso maestro, ele veio, gente, combinando com o momento que a gente está vivendo da Quaresma de São Miguel. Ele veio vestido com a camiseta do lançamento da loja Canção Nova de São Miguel Arcanjo. Bom dia, bom tudo dia. bem, Bom, eu Sávio? vou deixar para a Val falar sobre a camiseta. Vou deixar ela Deixa ela detalhar. falar. Bom dia, mas eu estava me recordando também, aliás, eu tenho em casa uma foto em preto e branco, na época, eu tocava na banda marcial do O colégio. branco continuou, viu, Sapo? Assim, o branco. O branco do cabelo agora. Naquela época o cabelo era pretinho. Então era Eu preto e tenho uma branco a foto voz. lá que eu era... Meus 10 anos de idade, eu tocava na banda na época do desfile, era muito Gente, bonito. Ele já tocava. né? Que delícia, fanfarra, fanfarra. Você já tocava, né, Sapo? Tocava o trompete. Aliás, eu era o maestro da fanfarra. Ah, gente. Eu já Com tocava quantos anos? 10 anos. 10 aninhos. Eu tocava trompete, né? Naquela Que época. legal.
E é muito bonito. Lá em São Vicente de Minas era bonito demais. Legal, Né? que legal. Mineiro. Né? Então, calça curta, gravatinha. Hoje a gente está saudoso aqui, né? Porque maravilha. tempos bons, como É, fez tempos pra bons nossa que não infância. voltam mais, né? Não volta. Isso. Mas a gente acredita e espera também e luta para que isso se Sim. mantenha para os nossos filhos, né? Maravilha. Para que esse nosso Brasil continue assim, divulgando esse amor pela nossa nação. A Val tá aqui, é mineirinha, deve também ter boas recordações. Bom dia, Val. Bom dia família, Deus abençoe. Feliz feriado para todos nós, não é? Que Deus possa encher o nosso coração de amor à pátria, real sentido do amor à pátria, do civismo, do respeito para com os outros, porque a gente vai aprendendo isso na escola, né? A Paula ia dizendo dessa educação, como é que chama? Educação Moral moral e e cívica. cívica. Como era essa bom. matéria. Mas assim, a gente vai aprendendo a, de fato, ter amor à nossa pátria, ter respeito às coisas, vai tirando de nós a questão de, enfim, de tantas realidades que a gente vai se perdendo no meio do caminho, né? É importante, família, a Canção Nova, a gente deve reacender isso. E eram ensinamentos tão práticos, viu, Valdênia, que eu lembrava outro dia, eu estava em São Paulo, e eu vi uma pessoa abrindo a janela do carro e jogando lixo pela janela do carro. Ah, isso é triste. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, que falta de respeito, que falta de educação, a gente fica irritado. Falei, que falta de senso comunitário, entende? Verdade. É como se a rua não fizesse parte da vida da pessoa. Ela não entendeu que isso aqui também é a casa dela e que esse lixo volta contra ela. Ela faltou na aula de educação moral. Exato, aí eu fiquei pensando assim, eu falei, por que algumas pessoas têm essa consciência, outras não? Eu falei, onde foi que eu aprendi a não fazer isso? Que eu fiquei pensando mesmo, onde foi que eu aprendi? Onde é que me ensinaram a ter noção de que isso, o todo, também é meu? Aí eu fui lembrar que isso foi ensinado na escola. A gente ter cuidado com o patrimônio público. Exatamente. Porque patrimônio público não é assim, não é de ninguém. É nosso. É de todos, é nosso. A gente tem que aprender a cuidar. E ali já, mais velho, eu fui dando valor àquilo que às vezes, quando a gente é criança, Tem que ter noção. está aprendendo, a gente nem liga. Né? Verdade é. Mas a boa semente fica. Toda boa semente de educação plantada no coração dos nossos pequenos ficam em um dia da fruta, né? Legal. É isso mesmo. Então vamos semear e vamos cultivar isso em nós. Se não tem essa matéria aí na tua escola, você que já aprendeu, eduque aí seus filhos, aqueles que estão próximos a você. Vamos cultivar e fomentar isso no nosso meio, né? Essa educação moral e cívica, como vocês se lembraram. Eu quero agradecer a tantos, porque a gente vai percebendo que, de fato, as coisas vão reverberando e vai alcançando a outros. Eu acho lindo porque esse também é o efeito do testemunho, não só no Sorrindo para a Vida, mas em toda a programação da TV Canção Nova, mas na nossa vida no particular também. O bom exemplo vai nos motivando a replicar aquela atitude. E aí, olha, a mesa continua repleta, não esvazia mais, graças a Deus, de pessoas que, seguindo exemplos umas das outras, eu posso dizer sim, bons exemplos, que são os testemunhos, vão deixando aqui para nós sinal da sua bondade, sinal da sua generosidade e mais que isso, vão também sinalizando para nós de que Deus segue agindo no nosso meio. E que se a gente recorre a Ele com confiança, a graça alcança também a nossa vida. Não é essa experiência que você tem feito? Se eu recorrer a Deus com confiança, Ele também há de me abençoar. Esta é a experiência que a gente faz no Santuário do Pai das Misericórdias. E aí tem cartinha. Márcio, eu peguei a Aliança Maior e tem uma pequenininha aqui dentro. Vou pedir ao Márcio a gentileza para mostrar para vocês, enquanto eu vou lendo aqui o testemunho. Ela diz assim, olá meus irmãos da Canção Nova. Meu nome é Ana Paula Santos, sou casada com Tássio Martins. Temos um filho de 2 anos e 3 meses, chamado Miguel. Ela diz assim, moro em Guaraú, Brasília, ó, pertinho de você, hein, Márcio? Ela diz, a Canção Nova é uma bênção em nossas vidas. Por isso, além de sócia no débito automático, estou mandando 2 alianças. A maior é minha, pois tive de mandar fabricar porque eu havia perdido a original. Mas graças a Deus eu achei novamente e estou enviando para a Canção Nova. A aliança menor é da minha amada sogra, que já faleceu. Sei que ela ficaria feliz com esta doação.
Ore pela minha família, de modo especial pela cura da minha mãe, a dona Almerinda, a mãe dela, e a libertação dos meus tios, que estão no vício da bebida, e pela conversão de cada um de nós. Fiquem com Deus. E a gente recebeu então essa doação tão generosa e tão carinhosa da Ana Paula, que ela disse é sócia pelo débito automático, mas ela quis fazer também o algo a mais dela. Não estou dizendo que a generosidade vai se replicando, vai acontecendo e alcançando muitas pessoas. Tem um recadinho aqui, ó, ela colocou aos cuidados da Valdênia. Então, muito obrigado, chegou aqui nas minhas mãos. Ela diz, entrego esses brincos de ouro para ajudar o Santuário do Pai das Misericórdias. Peço oração pela minha família. O nome é Luíse Rejane de Araújo Silva Severino. Luiz, deixa eu melhorar aqui, eu tirei bem na hora, né? É um par de brinco de pérolas, ouro e pérolas. E ela envia aqui para o Santuário do Pai das Misericórdias para nos ajudar na manutenção da Canção Nova. Muito, muito obrigada pelo amor, pela generosidade, exemplos que vão se multiplicando. Deixa eu mostrar aqui para vocês, essa família tem uma pessoa da bancada nessa foto, olha. Tem? Tem, vocês vão ver aqui. Olha quem tá lá, o Márcio, no meio das fofurices aqui. Obrigada pela foto. E aí a mamãe enviou para nós, não é, uma doação também em ouro, Márcio. Só veio assim a foto e aqui tem o recadinho. Vou ler para você, hein? Olá, Márcio, gostaria de te agradecer, pois depois deste dia, que foi dia 29 de julho de 2021, quando você rezou a oração de São Bento, em minha família tudo mudou e mudou para melhor. Somos uma família agora em Deus, mas por causa de tantas situações nos tornamos ainda mais de Deus. E ela deixou aqui o abraço dela, ela diz Deus abençoe e enviou as doações para o Santuário do Pai das Misericórdias. Aí além da fotinha para registrar esse momento com o Márcio, nossa, está bem amarradinho. Além da fotinha, ela enviou algumas peças em ouro que ela tinha na família dela, tem aliança. Tudo isso para ajudar na manutenção do Santuário do Pai das Misericórdias. Olha, Márcio, tem aqui alguns brinquinhos que só... Sabe quando fica só um? Nós mulheres sabemos bem, né? Vira e mexe, a gente pede. Aí aqui tem, ó, tem 3 que só tem um brinquinho, além do par de alianças. Ela enviou também correntes. 2 alianças grossas. Grossas, bem espessas. Enviou também para ajudar o Santuário do Pai das Misericórdias. Tem mais aqui sobre a mesa. Se der tempo, no finalzinho do programa, eu vou lendo e vou trazendo esta partilha. Tudo isso é transformado em ajuda prática, objetiva, na manutenção do Santuário do Pai das Misericórdias, que é toda a Canção Nova. Então, se você quer ajudar, e como a nossa amiga, ela disse, sou sócia pelo débito automático, mas resolvi fazer o algo a mais, ela precisou fazer uma outra aliança, a sogra que faleceu, ela enviou também para nós esta doação, enfim, várias formas de seguirmos ajudando a Canção Nova nesta missão tão linda de evangelizar. E aí eu trago um testemunho de também generosidade. Cada um vai fazendo a parte que lhe cabe. Nós recebemos doações e eu vi já muitas pessoas fazendo Pix, muito obrigada, recebi os comprovantes, R$5, de R$10, de R$2. Cada um vai descobrindo aquilo que pode, a parte que lhe cabe. Mas nosso Senhor tem tocado a muitas pessoas e eu vou ler para você esse testemunho. Queridos irmãos e irmãs da Canção Nova, em especial atenção ao programa Sorrindo para a Vida, para a Valdênia e para toda a turma da bancada. Este ano foi de grande prova para mim aqui em casa. Perdemos o meu pai e a minha mãe por conta do Covid. No entanto, o carinho e a atenção diários de vocês, me apontando sempre o caminho de Deus, me fez lembrar sempre de nossa missão aqui na Terra e que um dia todos vamos nos encontrar diante do Pai das Misericórdias. Pensando nisso, agora saiu o inventário, o resultado do inventário. Pensei imediatamente numa doação para a minha paróquia e para a Canção Nova. Fiz uma doação expressiva para o projeto Dai-me Almas. Hoje, porque sei o quanto ele é importante para chegar ao coração das pessoas. Eu mesmo no passado estive muitas vezes a ponto de me separar da minha esposa.
e tive uma experiência de sintonizar neste canal e receber uma palavra de união, de afeto, de conselho, sempre com base na palavra de Deus. Sou muito grato a todos vocês. Também passei por um desemprego no passado e tive que telefonar para vocês para pedir o cancelamento do meu débito automático como sócio. Para minha surpresa, ele contando para nós, ao invés de vocês dificultarem o cancelamento, o atendente não só cancelou de pronto, como se prontificou a colocar o meu nome em oração imediatamente aí. Meses depois, eu consegui me recolocar no mercado de trabalho e liguei novamente a vocês e pedi para que eu pudesse ser sócio em débito automático novamente. E ele diz, e por tudo isso, eu preciso dizer, é por isso que eu ajudo a Canção Nova. Deus abençoe muito esta família linda e esta linda missão. Fraterno abraço. Eu não vou revelar o nome dele, mas ele enviou aqui, já foi debitado. Ele fez uma doação no valor de R$25 mil para o projeto Dai-me Almas. Quero agradecer a você, meu irmão, pelo testemunho de generosidade. O inventário, né, da família. Porque eu fiquei pensando, ele perdeu pai e mãe. E de fato, eu não sei se vocês perceberam nisso, mas vou contar para vocês. Cada um tem aquilo que chama mais atenção no testemunho, eu penso, né? Mas ele entendeu o sentido da vida, como ele disse aqui. Ele falou, eu perdi pai e mãe, e com vocês eu entendi que um dia todos nós vamos estar diante do Pai das Misericórdias. Então, por isso, ele sabe que ele pode dividir. Que ele pode partilhar com a paróquia, partilhar com a Canção Nova. É um valor muito expressivo, de fato, mas para mim, mais expressivo não é o valor. Meu Deus, esta alma, este homem, esta família entendeu, de fato, o que é o Dai-me Almas. E eu posso dizer, ele está caminhando para a salvação, porque ele entendeu para quê. E ele disse que fez bem para ele, ele viu a importância do canal da Canção Nova para outros, né? E por isso ele ajudou a Canção Nova. Quero agradecer a Deus, né? Porque que bom que a gente tem esse canal de evangelização que pode chegar no coração de tanta gente. Eu e o Márcio perdemos esse ano os nossos, né? Eu perdi a minha mãe, o Márcio perdeu o pai dele. Foi. E na nossa vida a gente vai partilhando as lutas, né, Márcio? Essa é a nossa esperança. E também na minha vida a Canção Nova fez muita diferença nesse momento. Nossa. Porque mesmo a gente estando juntos aqui, a gente se surpreende com o carinho e com o amor dos irmãos. Porque daqui de Cachoeira para Brasília, para o enterro do meu pai, não pôde ir ninguém, é longe, é caro, não é? Até mesmo assim pela maneira como a coisa aconteceu, toda a rapidez. E para aquele momento assim mais custoso, fui só eu mesmo. E lá, a Canção Nova em Brasília me pegou nos braços e me carregou no colo. Gratidão aos meus irmãos da comunidade Canção Nova de Brasília, que sem mesmo eu fazer menção, entrar em contato com eles, me fizeram essa bela surpresa. E como aquele momento se tornou consolador por causa da proximidade dos irmãos. Então eu ouço, entendo, confirmo, porque eu sei, porque também passei por isso. Mas como a Valdênia disse, cada um é chamado a atenção em uma parte. E o que me chamou a atenção foi a sensibilidade dele em perceber a maneira como a Canção Nova lida com essas situações. Porque nem todo mundo percebe, não é? Mas ele dizendo que eu achei que iam criar dificuldade para poder fazer ali o meu desligamento como sócio. E não, além de fazer prontamente, é como assim, não teve nenhum ressentimento, né? Mais do que isso, colocou o meu nome em oração. Gente, nós somos uma família. E numa família assim, um ajuda o outro. Quando pode, só colabora. Se ela não pode, a gente ajuda, não é? Do jeito que a gente pode. Ouro e prata nós não temos. Mas o que nós temos, nós damos. Damos a oração, damos o nosso ombro, o nosso colo, choramos juntos, que é o que a gente tem. Damos Deus, que é também o que a gente tem.
E olha, não tem nada que se compare em qualquer situação, Márcio. com a experiência de Deus, porque ela é resposta e remédio para todas as E coisas. você me fez recordar que também no enterro da minha mãe eu fui consolada por poucos irmãos por causa da situação da pandemia, né? Era. E aí, imagina, nós vivemos em Aqui comunidade. no Vale estava... Isso, e a nossa comunidade mora aqui, né? Em Cachoeira Paulista, a grande maioria. Poderíamos ir, e todos os enterros que a gente, até do meu pai, foi sempre muito cheio. E eu tive a presença da Val e do padre Adriano Zandoná. Os dois fizeram As as vezes da minha comunidade toda e me senti amada, também fui acolhida. E assim a gente é família um com o outro, né? O Sistema Canção Nova de Comunicação faz isso, né? A gente não pode estar aí na sua casa, mas a palavra de Deus chega aí. O consolo de Deus para você chega. E o que a gente puder fazer, essa é a nossa missão, né? Partilhar da nossa experiência com Deus. Obrigada para você que manda o seu testemunho. Você viu como faz diferença aqui no Sorrindo, viu? Você vai indicando o caminho do que Deus quer falar para nós no dia de hoje. Hoje, a frase é de Madre Maria José de Jesus. Vamos escutar o que ela nos ensina hoje, a vida dela. Só fale quando tuas palavras forem mais proveitosas que teu silêncio. Olha aí uma boa reflexão para nós comunicadores. Só fales quando tuas palavras forem mais proveitosas que o teu silêncio. Porque o silêncio também fala, né, Márcio? Ou seja, se você não sabe o que dizer, é melhor ficar calado. Ó, Quietinho. Boa ela, hein? Vai passar, ela é boa, vai passar por inteligente, né? Ficar quietinho. Vai. Mas também temos a missão, né? Como comunicadores aqui, alguém tem que anunciar, né? Então nós evangelizamos com certeza. Mas agradecemos a Deus pela vida dos santos, né? Madre Maria José de Jesus, rogai por nós. Nesse dia também de bastante barulho, né, que a gente possa observar o silêncio, né? Acho que é uma ótima dica para o dia de hoje, né? Para a gente refletir, para a gente partilhar com os nossos. Se tiver muita gente aí de repente hoje mandando muita coisa, fazendo muito barulho, você manda só essa mensagem aí de Madre Maria, né? Acho que vai fazer muito bem. A palavra de hoje? Indica para o pessoal de casa. Isso, vamos recordar da palavra de hoje, 2 Reis, capítulo 2, versículos de 8 a 14. Pega aí a sua palavra, 2 Reis, capítulo 2, versículo de 8 a 14. Então, a segunda, 2, tá bom? 2 Reis, capítulo 2, versículos de 8 a 14. Separa aí a sua palavra. A gente canta, a gente clama o Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa nação, sobre o mundo inteiro, que Ele envie o seu Espírito sobre todos nós. Vem Espírito de amor, reacender a chama que se apagou e inflamar os corações com línguas de fogo. Vem Espírito de amor, recriar o que o mundo destruiu, reavivar em nós o primeiro amor. Como em Pentecostes, vem viver em nós, nos unindo à criação, a Deus clamaremos. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículos do 8 ao 14. Assim nos diz a palavra de Deus. Elias tomou então seu manto, enrolou-o
e bateu com ele nas águas, que se dividiram para os dois lados, de modo que ambos passaram a pé enxuto. Depois que passaram, Elias disse a Eliseu: pede o que queres que eu faça antes de ser arrebatado da tua presença. Pede o que queres que eu te faça antes de ser arrebatado da tua presença. Eliseu disse: que me seja dado o dobro do teu espírito. Elias respondeu: estás pedindo algo muito difícil. Se me observares quando eu for arrebatado de tua presença, teu pedido será concedido. Caso contrário, não será. Então, enquanto andavam conversando, um carro de fogo e cavalos de fogo os separaram um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu o ficou vendo e gritava: meu pai, carro de Israel e seu condutor. Depois não o viu mais. Apanhou sua túnica e a rasgou em duas partes. Em seguida, apanhou o manto que tinha caído dos ombros de Elias e, voltando sobre seus passos, deteve-se à margem do rio Jordão. Tomou então o manto de Elias e bateu com ele nas águas, dizendo: onde está agora o Deus de Elias? Quando bateu, as águas dividiram-se para os dois lados e Eliseu passou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Elias tomou então seu manto, enrolou e bateu com ele nas águas, que se dividiram para os dois lados, de modo que ambos passaram a pé enxuto. Ambos quem? Elias e Eliseu. Eliseu era discípulo de Elias. Caminhava com seu mestre, seguia os seus passos. E nessa altura aqui, onde Elias já sabia que ia ser levado por Deus, havia um povo junto com eles. Mas quando Elias disse: vocês ficam aqui que eu vou passar do outro lado do rio, Eliseu disse para ele: por Deus que ninguém me tira do seu lado. Não me tira, eu vou contigo, custe o que custar. Elias insistiu, mas ele viu que Eliseu não o deixaria. Gente, esse discipulado é para nós um sinal de como nós devemos fazer com Jesus. Eliseu vira para Elias e diz: por Deus, ninguém me tira do teu lado. Onde fores, eu irei contigo. E Elias, percebendo que seria impossível desanimar Eliseu desse propósito, permitiu que ele fosse com ele. E quando eles chegaram ali à beira do Jordão, Elias tomou o seu manto, porque o manto era para Elias o que o cajado era para Moisés. Um sinal, não é? Para aquelas pessoas que às vezes têm tanta resistência com os sinais sagrados. Deus pode fazer de um cajado, meu querido, um sinal sagrado. Deus pode fazer de um manto de oração, um sinal sagrado. Por que não fará de sinais que ainda em si, não é, trazem a marca, o desenho, a forma, a lembrança do que é sagrado? Deus muitas vezes se valeu de sinais. E Elias tomou então o seu manto e enrolou-o, justamente enrolou para que lembrasse o cajado de Moisés. Porque um manto enrolado fica ali comprido como uma vara.
não é? E fez como Moisés o fez, bateu com ele sobre as águas e as águas se dividiram para os dois lados, de modo que ambos passaram a pé enxuto. Deus abrindo caminho para eles, porque Deus abre caminho para nós, quando nós levamos conosco o cajado da fé e da oração. Nós muitas vezes precisamos de um cajado, de um manto, para nos lembrar que nós somos pessoas de Deus, que nós somos pessoas de oração. Muitas vezes é importante não só ter a Bíblia, mas carregá-la conosco para que nós não nos esqueçamos que nós somos pessoas da palavra de Deus. Porque se brincar a gente esquece. E olha, esquece fácil. Não é? Quantos casais carregam no seu dedo uma aliança? A aliança não faz de ninguém casado. Você não perde o casamento porque perdeu, não é, a peça de ouro que você leva no dedo. No entanto, a esposa se desagrada quando o marido está andando sem aliança. O marido se desagrada quando a esposa está andando sem aliança. As pessoas questionam, não é, quando alguém está ali andando sem aliança. Não é? Às vezes acontece de alguém aqui da Canção Nova vai pegar, vai fazer um exame, não é? Vai passar por um exame médico, algum tipo de medição, precisa tirar as peças de metal, ou vai lavar a roupa, a aliança está um pouquinho solta. Se você fica ali, sabão na mão, ela vai pelo ralo, então tira, põe do lado. Às vezes esquece de colocar. Eu tive que voltar hoje. Chegou aqui no Sorrindo para a Vida, as pessoas perguntam, o que aconteceu com a sua aliança? Não é? As pessoas de casa perguntam, cadê a aliança? O que foi que aconteceu? Porque é um sinal, e um sinal diz muita coisa. E muita gente precisa ter uma aliança no dedo, senão esquece que é casado. Não é? Então, os sinais nos foram dados para que nos lembre de uma coisa, que a gente tem um compromisso. E os sinais sagrados nos foram dados para que nós não nos esquecemos que nós somos um povo de fé e oração. Não é a vara, não é o manto, não é a pecinha de metal que abre caminho, mas a fé em Deus e a oração confiante abre qualquer caminho. Elias orou e a sua oração foi ouvida. Porque onde há fé e oração, caminhos fechados se abrem, ainda que seja um rio. Interessante. E o Senhor nos diz, se tiveres que atravessar a água, os rios não te submergerão. Se tiveres que atravessar os rios caudalosos da vida, com a fé e a oração, os rios não te submergerão. Tem que ter fé e tem que ter oração. Tem que ter oração e tem que ter fé. Porque sem a oração a fé vai se enfraquecendo. Porque fé é relacionamento com Deus. Fé é confiança com Deus. E quando você não tem um relacionamento com a pessoa, a confiança vai, se desfazendo, vai emagrecendo, não é? A palavra de Deus e os bons conselhos nos mandam sempre trilhar o caminho da amizade. Quando você tem amizade com uma pessoa, você tem que percorrer aquele caminho. É uma analogia, não é? Da estrada da sua casa até a casa dela. Se você tem amizade com ela, você tem que percorrer essa estrada, senão nasce mato no caminho e você perde a trilha. A amizade que não é cultivada, que não é percorrida, ela vai se desfazendo, ela vai perdendo a consistência, até que chega um dia, ela não existe mais. É preciso cultivar. E se nós precisamos cultivar a nossa amizade com os nossos irmãos, com os nossos amigos, dar passos de amizade em relação aos nossos colegas, também nós precisamos cultivar a nossa amizade com Deus. Porque se não tiver relacionamento, a confiança fica fraca e se torna inexistente. E a oração de uma pessoa que não confia é uma oração fraca e não obtém nada.
Porque a força da oração está na confiança que nós temos em Deus. Tanto que Jesus, ele diz, seja feito conforme a sua fé. E disse que teve cidade que ele entrou e não pôde fazer ali milagre nenhum, porque as pessoas não acreditaram, não tinham fé. A fé é a diferença entre a oração atendida e a não atendida. Oração sem fé é que nem declaração de amor da boca para fora, não cola. Agora, quando o amor é verdadeiro, olha, até as palavras são dispensadas, um olhar basta. Às vezes, num olhar, está a maior declaração de amor. Não é assim? Quando a confiança é grande, a oração tem um poder imenso de abrir caminho, de tirar obstáculos que estão à nossa frente. E quando a oração é intensa, a nossa fé é alimentada e cresce. Elias chegou lá, tocou com o manto no rio e as águas se dividiram para os dois lados. Deus abriu por meio daquele sinal o caminho para eles. E depois que passaram, Elias disse a Eliseu: pede o que queres que eu te faça, antes de eu ser arrebatado da tua presença. E Eliseu disse: que me seja dado o dobro do teu espírito. E Elias pôs uma condição, declarou para ele a gravidade do que ele estava pedindo, está se pedindo algo muito difícil, e pôs uma condição: se me observares quando eu for arrebatado de tua presença, teu pedido será concedido, caso contrário, não será. Então, enquanto andavam conversando, um carro de fogo e cavalos de fogo separaram um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu ficou vendo e gritava, queria ir junto: meu pai, meu pai. E como Elias não respondia, Eliseu apelou a quem estava conduzindo ali aquela carroça, era uma carroça de fogo: carro de Israel, seu condutor. Tipo aí, para, teve gente que ficou para trás, né? Você não levou todo mundo. Depois não ouviu mais, apanhou a sua túnica e rasgou-a em duas partes. E em seguida apanhou o manto que tinha caído dos ombros de Elias, pegou o manto de Elias para si, e voltando-se sobre seus passos, deteve-se à margem do rio Jordão. Tomou então o manto de Elias e bateu com ele nas águas, dizendo: onde está agora o Deus de Israel, o Deus de Elias? E quando bateu, as águas dividiram-se para os dois lados e Eliseu passou. Eu não sei se você percebeu, aqui tem dois momentos. O Eliseu não bateu só uma vez na água, ele bateu pelo menos duas. Tomando então o manto de Elias, bateu com ele nas águas, dizendo: onde está agora o Deus de Elias? Essa foi a primeira vez. Por quê? Porque a primeira vez que ele bateu, as águas não se abriram. Ele tinha o manto, mas a água não obedeceu. Então ele, estupefato diante daquilo, faz esse clamor: onde está agora o Deus de Elias? E aí, quando ele bateu, as águas se dividiram. Primeiro ele teve que reconhecer que não era o manto, mas o Deus de Elias. Aqui está a diferença. O manto, gente, tinha uma importância muito grande para as pessoas, porque numa época em que tecido era muito caro, você ter um manto era você ter uma casa que você carregava consigo. Com um manto bom você podia dormir em qualquer cantinho, porque ele te aquecia do frio. Mas como era algo que as pessoas carregavam consigo, como uma capa, muitas vezes presa ao lado do seu corpo, no manto também tinha a inscrição que era da pessoa. Tanto que quando alguém não pagava a dívida, pegava o manto da pessoa, tinha valor. E a lei de Deus mandava: se você pegou o manto da pessoa para assegurar que ela vai pagar a dívida, de noite devolve, porque senão ela passa frio e morre. Então você pode pegar o manto, mas você tem que devolver antes do dia terminar. No outro dia você pega de novo.
E no manto estava o selo da pessoa, a identidade da pessoa. Você sabia que aquele manto era dela. E Elias tinha o hábito de se cobrir com o manto para rezar. Era o manto da oração, então tinha sim um grande significado. O manto significa quem nós somos, a nossa identidade, a capa com a qual nós nos vestimos, o rosto com o qual nós nos apresentamos e os direitos que nós temos, as promessas de Deus para nós. Tanto que Deus nos fala que Ele nos cobre com a sua proteção, como de um manto, que Ele estende os céus, não é? Como que um manto, porque no manto está também as promessas de Deus para nós. Por isso que quando Elias rezava, ele se cobria com o manto. Por isso, olha só que interessante, Moisés, quando orava, levantava o cajado. Peças diferentes, o mesmo significado. E hoje, quando você for rezar, você pode fazer a mesma coisa que os dois. Não precisa de um cajado. Se você pegar a sua Bíblia, pegar da Paula emprestada, marca aí, Paula, para não tirar da sua página. Está marcadinho. Está marcadinho? Então, você pode pegar a sua Bíblia em oração, e muitas vezes eu já vi as pessoas fazendo isso, e levantá-la diante de Deus. Como quem diz: Senhor meu Deus, aqui estão suas promessas para mim. Como também já vi a pessoa pegar a Bíblia e mostrar para outra. Como quem diz: você se esqueceu da palavra de Deus e do compromisso que você tem com ela? Quantas vezes em oração, em situações graves de oração, porque tem oração que é uma luta, é um combate espiritual, e que nós percebemos até de uma maneira sensível a luta contra o poder das trevas. Quantas vezes ali eu abracei a Bíblia aberta sobre o meu coração, como realmente um escudo protetor. Oh, minha gente, é a palavra de Deus que se põe para nós como uma promessa. Não é? Os judeus, muitas vezes, quando vão rezar, eles se cobrem com o manto da oração. É como quem diz assim: Senhor, eu me coloco debaixo da Tua palavra. Eu me coloco debaixo das Tuas promessas. Senhor, cobre-me com o Teu manto. E olha, quantos de nós já rezamos essa oração a Jesus, né? Sobretudo nas horas de combate espiritual. Senhor, cobre-me com o Teu sangue. Senhor, cobre-me com o Teu manto. É tão bonito, né, quando a gente vê aquelas imagens na TV, quando uma pessoa, nos filmes, quando uma pessoa está desprotegida, desprovida, às vezes nua, às vezes ferida, e vem alguém e põe o manto sobre ela e traz para junto de si. Por isso que o manto era tão importante. Significa que quando nós nos colocamos por inteiro, com tudo aquilo que nós somos e temos, para fazer a vontade de Deus, o caminho tem que se abrir. É isso o que esta palavra está nos dizendo a partir do que aconteceu com Elias e Eliseu. Não é? Se o manto é tudo isso, são os direitos que nós temos, as promessas de Deus para nós, e aquilo que nós somos está tudo simbolizado ali. Por que as águas se abriram ao toque desse manto? Significa que quando nós nos colocamos por inteiro, com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que nós temos, quando a gente pega todos os nossos esforços, o nosso coração, a nossa alma, a nossa inteligência, a nossa força, e tudo isso a gente coloca em função da vontade de Deus. A gente se põe por inteiro para fazer a vontade de Deus. O caminho tem que se abrir. Tenha isso muito claro para você. Quando debaixo do que Deus te pede, você coloca o seu coração, a sua mente, a sua força, a sua vontade inteirinha em função de fazer o que Deus te iluminou para fazer, te inspirou, os caminhos se abrirão. Por quê? Porque o Espírito Santo vai com você.
Porque quando Deus nos manda e a gente vai com fé, levando conosco a arma da oração, o caminho tem que se abrir, porque o Espírito Santo vai conosco. O Espírito Santo vai à nossa frente e abre o que precisa ser aberto. Mas tem que dar o passo. Se você não der o passo, a graça não acontece. Eu tenho dito, tive a oportunidade de fazer uma partilha com os meus irmãos de comunidade nesse fim de semana que passou, e eu rememorava a muitos que viveram a experiência de orar pelas pessoas, atender as pessoas em oração, colocar as mãos sobre elas em oração. E dizia, lembra quando você fazia isso? Eu digo, lembra porque pode ser que alguém, no decorrer de uma rotina diferente, tenha pontualmente deixado de lado essa prática. Ou às vezes até trocado esse bom hábito por um outro bom hábito, porém menos importante. Ou não precisava trocar um pelo outro, era possível conciliar os dois. Eu dizia a eles aquilo que eu sei por experiência e tenho firme confiança que é assim. Se nós, e digo isso para você também, se nós não tivermos coragem de pôr as mãos sobre as pessoas e rezar por elas, nunca veremos milagre acontecer. E sempre vamos achar que a força de oração está nos outros. Que aquele padre só consegue as graças que consegue porque ele é padre. Que aquele monge porque é monge. Que aquela freira porque é freira. Que aquele missionário porque é missionário. A gente está sempre arrumando uma desculpa para nos dispensar da graça, da força que Deus nos deu. Parece que a gente se defende do bem que nos foi dado. Eu digo para as pessoas, olha, é um desafio viver a vida aqui dentro da Canção Nova. Às vezes algumas pessoas não entendem, né? O que era a vida nossa aqui dentro da Canção Nova. Eu digo para a pessoa, vem viver junto. Vem atuar conosco e perceber as exigências próprias desta vida. Mas que graça maravilhosa também recebemos com esta vida, porque alguns às vezes falam como se o evangelho fosse diferente para as pessoas da Canção Nova e para os outros. Não, porque vocês, porque... Não, evangelho é igual para nós todos. Todos nós, diante de Deus, responderemos pela mesma palavra que nos salva. Cada um ao seu lugar, cada um na vocação a que foi chamado, vai responder por si. Então a vida que nós vivemos dentro da Canção Nova, com as suas exigências e as suas alegrias, não é um privilégio nosso. A palavra do Senhor é para todos. E a graça de Deus também é para todos. O desafio de viver com coerência, o desafio de preservar o próprio corpo, de preservar a própria alma, de usar com sabedoria os bens que Deus confiou a você. E isso não é só uma orientação e uma exigência para a Canção Nova. É para mim, é para você, Paulo, é para você, Tiago, para você, Sapo, para você, Valdênio, é para você, meu irmão, que está em casa, você que nos acompanha. Todos nós somos chamados a viver o Evangelho na sua essência, na sua integralidade. Mas eu também quero te dizer uma coisa. A graça conferida não é privilégio de missionário. Porque missionário é todo aquele que vai em nome de Jesus. E se você tiver a coragem de, estendendo as suas mãos, começar a rezar pelas pessoas, você vai se admirar do que Deus é capaz de fazer quando encontra uma pessoa que com confiança obedece aquilo que Ele orienta. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo vai à frente. O Espírito Santo vai conosco e Ele abre o que precisa ser aberto. Abre o quê? Abre corações fechados. Quando a gente vai em nome de Deus, abrem-se corações
fechados. Já contei no Sorrindo para a Vida de uma vez lá no Rio de Janeiro, naquele grupo, Tiago, que a gente tinha na São Sebastião, nas quintas-feiras, que uma senhora muito entregue ao ocultismo resolveu participar de um dos nossos grupos de oração e não era a experiência que ela esperava. Que ela esperava uma coisa pesada, uma coisa fúnebre, como o que ela estava vivendo. Estava afundada no ocultismo. E saiu ali do grupo revoltada, mas uma senhora muito querida, que sempre participava ali, a tia Durvalina, interferiu na saída dela. Nossa, que saudade, tia Durva. Né? Nossa. Tia Durvalina interferiu e eu vi que as duas ficaram ali numa conversa. Aí terminou o grupo, eu estava pregando. Fui lá, tia Durva, o que aconteceu? Nossa, essa mulher está brava, mas está brava com você de um jeito. Ela falou para mim, já era quase 11 horas da noite, tia Durva, corre para casa, que eu dei o telefone da casa para ela, vai te ligar. A gente pensa numa mulher grossa, meu Deus, quanta falta de educação eu ouvi naquela noite. E ela não deixava a gente falar, só ela falava. E já era mais de uma hora que eu estava ouvindo aquele lenga-lenga, eu falei, essa mulher vai falar tudo que ela quer, ainda vai bater o telefone na minha cara. Falei, eu tenho que ser inteligente para eu conseguir ter espaço. A hora que ela respirou, eu soltei. Falei, é muito fácil a senhora falar isso do outro lado do telefone, quero vir a senhora vir dizer isso aqui na minha cara. Gente. Aí ela se passou do outro lado, ela disse, você está pensando que eu não vou? Eu falei, mas agora está muito tarde, vem amanhã às 3 horas. Eu vou aí amanhã às 3 horas. A hora que ela chegou lá, eu já estava esperando por ela. Ela chegou brava, agressiva. Vamos conversar. Eu falei, vamos, mas agora é hora do cafezinho, vamos tomar um café. Levei ela lá para a cozinha, falei, só toma um café. Sentou, dei um café para ela. Aí conversamos sobre outro. Aí ela queria conversar sobre o assunto. Não, sobre esse assunto a gente conversa daqui a pouco. Vamos conversar sobre outras coisas. Conversei sobre ela, sobre a vida dela. Depois a gente foi para a capela. Aí lá na capela, deixei ela falar o que ela queria. Ela falou. Tentei argumentar. Tive certeza, era a mesma do telefone, porque falava sem parar, não respirava. Eu falei, é ela, não mandou ninguém para substituir. Não tinha conversa. E aí, entre os desabafos que ela fez, ela contou que ela foi buscar no grupo de oração e não encontrou. Aí eu perguntei para ela se ela queria que eu rezasse por ela, por aquelas situações que ela havia partilhado. Ela disse, a oração não quer demais. Gente, a hora que a oração começou, a primeira coisa que Deus fez foi curar o braço dela que não se movia. Ela tinha uma bursite gravíssima, pesada, ela não mexia o braço. E ali, naquele momento de graça física, ela se abriu para o próximo passo. Conseguiu conferir um perdão que a libertou. Você não tem ideia da transformação que Deus fez na vida daquela mulher, porque teve alguém que foi capaz de ouvi-la e, estendendo as mãos sobre ela, pediu a Deus que a atendesse e a curasse. Deus abre corações fechados, Deus abre oportunidades perdidas. Quando o Espírito Santo vai conosco, Ele abre aquelas situações aparentemente difíceis. Abre caminho em meio a trabalhos muito difíceis de se realizar. E Eliseu, vendo o que Deus fazia por meio de Elias, porque Eliseu estava com os olhos pregados em Elias. Eliseu, vendo o que Deus fazia por meio de Elias, ele disse, esse povo precisa e não vale a pena atuar junto desse povo se não for com a força desse homem. Quero a graça em dobro. Talvez a gente pense assim, né? Esse Eliseu não era besta, não. E esse Eliseu, ganancioso, pediu a graça em dobro. A gente pode até julgar o homem. Talvez ele pediu a graça em dobro por causa da fraqueza dele, que era maior. Talvez para compensar a própria fraqueza.
Ele disse, Elias é um homem bom e essa graça deu para ele. Mas eu que não sou o Elias, preciso da graça em dobro para dar conta do mesmo serviço. E você? De quanta graça precisa? Porque se a gente vê pessoas boas, com dificuldade dando conta, porque tem a graça de Deus, dão conta, eu e você, meus queridos, nós precisamos da graça em dobro, da graça em triplo. O quanto que você precisa da graça de Deus. E Elias respondeu para o Eliseu que estava pedindo isso. Vou ler como eu entendo. E acredito que Deus há de falar também ao seu coração por meio disso. Depois você veja como está escrito aqui. Mas em outras palavras, para ficar fácil da gente compreender, Elias respondeu para Eliseu, se observares o que me leva para Deus, o teu pedido será atendido. Ele pôs aqui, ó, se me observares quando eu for arrebatado de tua... Arrebatado para onde? Para junto de Deus. Se me observares quando eu for para junto de Deus, o teu pedido será concedido. Caso contrário, não será. Se observares o que me leva para Deus, o teu pedido será concedido. É preciso a gente olhar, meus queridos, o que leva o outro para Deus, e não só os sinais que ele carrega. Tal como a missão do Eliseu era a mesma de Elias. A missão do Eliseu era a mesma de Elias. E a nossa missão é a mesma de Jesus, porque Jesus fala para nós, como o Pai me enviou, assim eu vos envio, e diz, recebam o Espírito Santo. O Senhor nos deu o Espírito Santo para nós agirmos com a sua força e conseguirmos tudo o que o Espírito Santo consegue nos dar. Por que Jesus nos deu o seu Espírito Santo? Para que eu e você possamos conseguir tudo o que Ele conseguiu. Nos deu carismas para atuar com poder e fazer o mesmo que Jesus. Você e eu recebemos de Deus a graça de atuar na força do Espírito Santo para fazer o mesmo que Jesus fez. A nossa missão não é menor. Por isso que nós trazemos o nome de cristãos. Cristão significa o outro Cristo. Para você entender melhor, cristão significa Cristo onde você está. Quando você diz eu sou cristão, significa você é Cristo na sua casa, você é Cristo no seu trabalho, você é Cristo andando pela rua, você é Cristo Jesus para quem para e conversa com você. Então qual é a missão que a gente recebeu? Levar o reinado de Deus onde nós formos. E ali onde nós formos, atuar com Deus para salvar as pessoas. Nós recebemos a missão de tudo fazer com a graça de Deus para salvar as pessoas. Quando eu faço o meu trabalho ungido pelo Espírito Santo, mesmo aquele trabalho, ainda que seja retirar o lixo, Deus atua comigo por meio daquele trabalho para salvar as pessoas. Você acredita nisso? Mas nós temos que observar duas coisas. Primeira, nós por nós mesmos não temos nenhum poder. Quando você ouvir uma pessoa dizendo que ela tem poder de oração, que ela tem poder de curar as pessoas, que ela tem poder de adivinhar o futuro, que ela tem poder, fuja desta pessoa, porque se ela não for charlatã, ela está envolvida com coisa pior. Nós cristãos não temos poder por nós mesmos. A nossa autoridade é recebida de Deus, por meio da graça de Deus, por meio dos sacramentos, porque fazemos parte desta igreja. E quem quebra a comunhão com Jesus, quem quebra a sua comunhão com Deus, perde a sua ligação com a fonte da graça que é Jesus. Por isso que nós não podemos ficar fora da graça, por isso que nós não podemos viver em pecado mortal. Porque se você fica em pecado mortal, Deus que atuava sobre a sua família por meio de você, não tem como, quebrou o canal. O cano partiu, não passa mais água, a água despeja fora. Então o mínimo que eu e você podemos fazer para ser presença de Deus na nossa casa é estar em estado de graça. Mesmo que você diga assim, eu não sei pregar, não importa.
esteja em comunhão com Deus e o Espírito Santo ensinará você a fazer o resto. Então, se eu quebro a comunhão, eu perco a minha ligação com a fonte da graça que é Jesus. E eu corro o risco de me perder e ainda arrastar os outros comigo. Qual que é o problema, o mal de você se desligar de Deus? Ainda que por um pouquinho. Corre o risco de você se perder e arrastar sua família com você. Segunda coisa que precisa ser considerada. Não se trata, essa força divina, não se trata de uma herança a que nós temos direito ou que nós adquirimos de alguma forma. Um dia um Simão Mago quis comprar o poder de transmitir o Espírito Santo. Pedro mandou ele para o inferno. Vai você para o inferno com o seu dinheiro. Nós não podemos adquirir. Não tem algo que a gente possa fazer para ter isso. É Deus quem concede. Nenhum cargo ou autoridade eclesiástica se transforma em talismã infalível que garante eficácia no nosso ministério. Não, é união com Deus, é comunhão com Deus. E não é imitando outra pessoa, por maior que essa pessoa seja, que a nossa missão será eficaz. Nenhum manto, nenhum objeto, nenhuma técnica, nenhuma palavra igual pode suprir a ação do Espírito Santo. Por isso que um bom pregador não é aquele que imita o outro pregador. Sei que a convivência às vezes faz a gente pegar uns jeitinhos, uns cacoetes, né? Mas não é entonando a voz igual, não é tendo os mesmos trejeitos que você vai se tornar um pregador igual. Mas a graça do Espírito Santo em você. Põe as mãos sobre o seu peito. Deixa essa palavra sentar no seu coração. Às vezes aparecem pessoas que vão nas pegadas de um homem de Deus, imitam seu jeito de agir, de falar, mas nós precisamos nos lembrar que não se trata de recolher o manto, mas da unção que vem do Espírito de Deus. Por que Eliseu pergunta? Onde está o Deus de Elias? Porque provavelmente ele fez igual e não funcionou. Nós precisamos atuar com o Senhor. Senhor, nesta manhã nós te pedimos esta graça, de irmos além de qualquer aparência, de entendermos que os sinais são apenas sinais, mas que quando aquele sinal nós unimos a fé e a oração, aí sim ele se torna uma força poderosa na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão grandioso e tão bondoso que o Senhor leva em consideração a nossa fragilidade, a nossa suscetibilidade. E, inclusive, para nos ajudar, o Senhor nos permite que esses sinais sagrados sejam para nós instrumentos da Tua graça, da Tua bênção na vida das pessoas. Nós queremos Te louvar pelos sacramentais que o Senhor coloca à nossa disposição. Tantas vezes a água benta, o sal abençoado, o óleo abençoado. Quantas pessoas encontraram libertação e até mesmo cura interior, cura física, através dos sacramentais. Mas Te louvamos, Senhor, e agradecemos pelos sacramentos. Quanta gente experimentou o céu aqui na terra, por causa do sacramento da confissão, por causa do sacramento da unção dos enfermos, por causa da Eucaristia na Santa Missa. E nós poderíamos dizer aqui todos os sacramentos 7, Senhor, porque neles o Senhor continua a agir com poder. Dos Teus sacramentos continua a sair aquela força que tocou a hemorroíça e estancou o seu sangramento. Vem estancar, Senhor, os nossos sangramentos nesse dia de hoje. Vem, Senhor, fechar as portas por onde as nossas forças têm escapado. Tudo por meio do Teu Santo Espírito. Amém. Amém. O Espírito Santo vai conosco e a gente acredita nessa força. E Ele abre as portas que estão fechadas. Obrigada, Senhor, porque nessa manhã o Senhor reúne um povo bem disposto. E aqueles que não estavam bem dispostos, agora com a graça do Teu Espírito, recebem essa graça e se abrem. E se você faz parte desse povo, já vai se abrindo.
deixa essa música entrar no seu coração, porque a oração feita de coração, ela é ouvida. Ela é ouvida, a sua oração é ouvida. O Senhor escuta a nossa oração. Obrigada, Senhor, porque não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco e estamos de coração aqui, para valer. Entregamos tudo o que somos, o que temos, queremos fazer a sua vontade. Vem, Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. O Senhor nos prometeu que cumpriria as suas promessas em nosso favor, se assim a gente clamasse, se assim a gente pedisse. Assim como Eliseu clamou ao Deus de Elias, ao nosso Deus, ao Deus de Israel, nós clamamos agora. Coloque as suas intenções, os seus clamores, e se precisam se abrir mares, como abriu nessa palavra de hoje, vamos testemunhar. Foi o Rio Jordão que abriu, mas são os mares que se abrem diante de nós. O Mar Vermelho diante de Moisés, o Rio Jordão diante de Elias e de Eliseu. Qual é o mar que precisa se abrir diante de você? O Senhor é fiel e Ele cumpre as suas promessas. Se a gente clamar, se a gente orar, a gente vai ver milagres nesse dia. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. O Senhor prometeu. É o próprio Senhor quem diz: pedi, recebereis. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi, recebereis. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu mal irá resistir. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar. Sobre a sua vida proclame milagres deste lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Vamos aproveitar esse momento. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder do nosso Deus. Aproveita esse momento. Quais são as muralhas? Quais são as muralhas da tua vida? Quais são as muralhas que têm impedido você de se aproximar de Deus? Tem esfriado a sua fé? Quais são os seus impossíveis? Nós colocamos, Senhor, na tua presença. Agora a graça de Deus chega na nossa casa, no nosso coração, nos nossos ouvidos. Acolha a graça de Deus aí. E se for preciso, ir arrancando tijolo por tijolo dessa muralha, dia por dia, oração após oração. Comece agora. Comece agora. Qual é o tijolo duro aí? É o medo? Qual é a resistência? São os temores? É a angústia? É a doença? O que tem afastado você de Deus? Quais são as muralhas? Que se abra agora, gente. Essa muralha não resistirá ao poder do nosso Deus. Diga isso mesmo para o seu coração. Essas muralhas não resistirão ao poder do nosso Deus. Amém. Peça por você. Sim, Senhor, eu peço por mim. E peça também por aquelas pessoas que você ama.
Eu vou rezar com você, reze você também comigo. Se você pode, estenda as suas mãos. Como quem estende sobre essas pessoas que tanto precisam ser alcançadas pela graça de Deus. Jesus, eu não peço somente por mim, mas também por aqueles que tanto amo e por todos que estão recorrendo a Ti nesse momento de oração, porque nós estamos unidos como uma multidão de irmãos nesse momento de oração. E todos nós precisamos muito de Ti, Senhor. Precisamos de libertação, de cura física, de cura espiritual, por meio do toque consolador de Teu sangue salvador e infinitamente poderoso. Por isso derrama, Senhor, o Teu sangue sobre nós, cobre-nos com o Teu manto sagrado, Senhor. Guarda-nos nas Tuas chagas. Abençoa esta casa, este lar, este coração, esta mente, Senhor, derramando sobre ela o Teu preciosíssimo sangue. Eu reconheço, Jesus, eu reconheço que Tu és Deus, cheio de poder e de infinita misericórdia para intervir e fazeres agora o milagre de que tanto precisamos. Poderoso e amoroso para fazer o milagre de que tanto precisamos. Eu sei que Tu me ouves, Senhor, e estás fazendo o que é necessário que se faça. Com fé e com profunda confiança eu suplico, Senhor, com Tuas mãos sobre mim, abençoa-me. Jesus, com Tuas mãos sobre mim, abençoa-me. Repita isso. Jesus, com Tuas mãos sobre mim, abençoa-me. E agora pense também numa pessoa que você gostaria que Jesus pusesse as mãos sobre ela e a abençoasse. E diga o nome dela para Jesus. E diga, Senhor Jesus, com as Tuas mãos sobre esta pessoa, diga o nome. Abençoa. Abençoa, Senhor. Louvores e glórias a Ti, Jesus. Amém. Louvores e glórias a Ti. Que dia, hein, Val? Tá só começando. Dia. Tá começando. Só começando. Obrigada, Senhor. Nós agradecemos a Deus. Obrigada, Márcio, Tiago, Sapo. Como é bom rezar, né? Rezarmos juntos, entre irmãos. Como é bom rezar entre irmãos. Estava vendo aqui tantos pedidos de oração, a fé reacendendo, o povo de Deus contando história. Eu agradeço, porque muitos, além de deixar pedido de oração, histórias e tudo mais, uma pessoa disse assim, Val, uma vez o Márcio foi pregar, e aí eu gritei, Márcio, me dá a sua unção. Aí o Márcio respondeu para ela, eu te dou em dobro. Ele falou, Val, minha pregação melhorou depois disso. Falei, tá certo, é isso mesmo. Se você pedindo para o Márcio, a pregação melhorou, vamos pedir também para o Márcio, mas vamos pedir para Deus, não é? E com certeza será um grande evangelizador. Mas obrigada por essa partilha de família que vai permeando aqui e cada vez mais testemunhando, eu sou família. Muita gente no Instagram dizendo, eu sou família mesmo, eu faço parte dessa turma. Então, muitíssimo obrigada. E a gente tem família em todo canto, né, gente? Inclusive em outros países. E a Matilde, tanto no e-mail quanto no Instagram, ela diz, Val, mostra a minha família. Meu neto está esperando, aparecendo, sorrindo para a vida, os netinhos. Então, vou mostrar aqui a foto, Matilde. Eu falei, olha, se der tempo eu mostro hoje, reza aí para dar tempo. E eles estão aqui, ó, com a camiseta da Medalha das Duas Cruzes e o Papa Francisco, tá bom, gente? Mas é só uma estátua. E tá ali os pais. Mas a gente vai conhecer a vovó, que é a Matilde, porque ela tem uma outra foto com os netinhos, com o netinho menor. E aí ela disse que é uma imagem da Imaculada Conceição. Não dá para perceber, talvez, no detalhe, mas eu que já vi a foto outras vezes, ela está com a Medalha das Duas Cruzes cinza mescla e o netinho com a branca.
Um beijo. Ela fez chegar lá nos Estados Unidos para a família toda. O vestuário Canção Nova, que coisa boa saber que de fato te ajuda a rezar. É também um sinal, né? Nós começamos o programa falando dos sinais, a pregação trouxe para nós essa referência dos sinais e nós temos nos materiais de evangelização esta oportunidade de experimentar as graças de Deus em nossas vidas, né? Eu quero trazer aqui o testemunho do Marcos Quintino. Ele diz assim, Val, eu quero falar a respeito de um livro, o livro da Luzia Santiago. Olha só, o livro da Luzia Santiago. Qual é? Ah, vou contar no final. Deixa Mas esse que tá suspense. ali, não, é aquele que tá ali mesmo, pode mostrar. Tá ali? Ah, então tá bom. Era por isso. Era por isso, Pra mostrar. para mostrar. Olha só. Bom dia, bancada do Sorrindo para a Vida. Eu e minha família amamos a Canção Nova, uma obra de Deus que ilumina a vida de tanta gente. Uma obra que traz esperança e força na caminhada. Que bom, né? Quando a gente faz essa experiência, vou repetir a experiência dele com a Canção Nova. Amo a Canção Nova, uma obra de Deus que ilumina a vida de tanta gente. Uma obra que traz esperança e força na caminhada. Quero dar aqui o exemplo desta força ao mencionar esse livro maravilhoso escrito pela Luzia Santiago. Esse livro foi uma bênção durante a pandemia. Eu e minha filha, a Maria Gabriela, líamos todos os dias as mensagens desse livro. Pode acreditar, colocou assim para mim, todos os dias. Parecia que era o próprio Jesus nos falando e encorajando para enfrentarmos a pandemia. Mensagens profundas, suaves e reveladoras. Um livro que produz a esperança e fortalece a nossa alma. Foram dias difíceis, mas foram aliviados com a leitura deste santo livro que eu recomendo para todos. Uma experiência incrível que eu testemunho, ele disse, e recomendo. Ele disse, quero parabenizar a Canção Nova, especialmente a Luzia, que escreveu esse livro que restaura as esperanças e equilibra a alma. Um grande abraço para todos desta bancada abençoada. Que Deus ilumine vocês. É o livro Comece Bem o Seu Dia. Comece bem Comece bem o O seu seu dia, da Muito Luzia bom. Santiago. Super escolha. Um livro que tem tudo a ver com Sorrindo para a Vida, porque aqui no Sorrindo para a Vida a gente vem para começar bem nosso dia. Então o livro é Comece Bem o Seu Dia, da nossa querida Luzia Santiago. Se você não tem esse livro, te digo que vale muito, muito a pena ter. Entre em contato através do telefone 0, código da operadora 12 3186 2600. Através desse telefone você pode fazer o seu pedido ou, mais fácil ainda, entre direto no site loja.cançãonova.com. Ali digite Comece Bem o Seu Dia e já vai aparecer ali em primeira mão para você. Isso mesmo, ótima indicação dele, ótima explicação do Márcio. E aí você vai entender o porquê que a gente tem que lutar para que a Canção Nova siga em frente, evangelizando. Olha só essa história, ela foi muito sucinta e ela disse assim, nossa, Val, meu livro daria um livro. Eu fiquei imaginando a história de vida dela e com certeza daria um livro. Ela foi sucinta e ela diz assim, bom dia, bancada do Sorrindo para a Vida. Eu sou a Luciane. Vou resumir o máximo a minha história. Daria um livro. Ela colocou reticências. Me casei em 2019 com um viúvo, que tinha 2 crianças. Os recebi como os meus filhos. Éramos uma verdadeira família. Rezávamos sempre o terço, íamos à missa sempre. Infelizmente veio a pandemia. Perdi meu pai em maio. E 18 dias depois, perdi também o meu marido, o meu esposo. Me vi totalmente desamparada, com 2 crianças que já eram sem mãe e agora estavam sem pai. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos amparou. Como Márcio disse, a minha fé e a minha oração me colocaram de pé. Agradeço muitíssimo ao Sorrindo para a Vida que me acompanhou nesse tempo, me ensinando a conversar com Deus. Hoje continuamos sendo uma família, e ela colocou, e uma família feliz. Tenho a tutela das crianças, graças a Deus. E é por isso que eu ajudo a Canção Nova, que em meio às intempéries da vida me coloca de pé, na fé. Amém.
Amém. Bendito seja Bendito Deus. seja Deus. Louvado seja Deus que nos presenteou hoje com testemunhos tão lindos e tão dentro da realidade de cada um de nós, porque os testemunhos que nós ouvimos hoje, eles são encarnados mesmo, sabe? No cotidiano da nossa vida. E é uma graça a gente poder ouvir e poder nos alimentarmos e nos fortalecermos com esses testemunhos. Que seja assim para você também, que está acompanhando. A Luciane fez a experiência desta palavra, de bater como Eliseu e do rio se dividir, das águas se abrirem. O inesperado, casou, gente, ela casou em 2019, a gente está em 2021, ela perdeu o pai e o marido, ficou com 2 crianças, mas ela disse, eu estou de pé, na fé, graças à Canção Nova. Gente, que obra abençoada é essa? Com fé e oração, os caminhos se abrem. Aí, Márcio, Deus vai confirmando, né? A oração, a pregação, a palavra. E é assim, com a oração, com a fé, os caminhos se abrem e a gente vai confiante nessa manhã. A nossa querida Gabi aqui mandou para mim o resultado do projeto da Minha Alma de ontem para hoje. Não sei se ela vai conseguir colocar ali na tela, mas eu vou mostrando aqui no celular mesmo, Márcio. Alcançamos 14%, olha aqui. Isso. Opa! 14%. Opa, 14%, faltando então 86% nessa manhã. E vamos lá, hoje é feriado, mas... Já vi que você fez as continhas, já fiz. 5,5% ao dia, Peraí, não é isso? eu virei aqui para mostrar para o Márcio aqui, eu fiz a conta com o Márcio, peraí. Deixa eu pegar onde que eu mandei mensagem para o Márcio. Nós alcançamos então 14%, precisamos de 86%. Temos 17 dias úteis pela frente, Márcio. Olha aí, nós temos tempo para trabalhar, gente. E não deixar essa porcentagem ir aumentando, né? Tá 5,5. Porque a gente começou com um pouquinho menos que 5, aí depois ficamos ali nos primeiros dias em 5% ao dia. Agora já está faltando 5,5% ao dia. Isso. Então, família querida, eu sei que no mês passado a gente fez um esforço grande ali no final para a gente diminuir aquela diferença de porcentagem, não é? Para a gente chegar mais próximo de 100%. Mas somos nós, não é? A Canção Nova tem a gente para ajudar nesse momento. Então, terminou ali o mês de agosto, a gente começa o mês de setembro respirando fundo com toda a garra e vamos de novo para a luta. Então, quem pode já ajudar no começo desse mês, faz um grande favor à Canção Nova e nos dá uma grande alegria, porque as despesas elas são distribuídas no decorrer de todo o mês. Todo dia tem contas a pagar. Todo dia, tá? Gente. Quando a gente diz todo dia mesmo. Então, vence, Márcio. Primeira coisa é a gente ajudar a pagar essas contas que estão vencendo no início do mês. Segunda, é não deixar essa porcentagem ir crescendo, de forma que a gente chegue lá no final do mês, faltando 10% ao 13, dia, 14, não é? 17, Então, você nos ajuda? Dá uma olhadinha como é que você pode trabalhar aí nesse mês de setembro, e a gente faz o mesmo daqui, para nós colaborarmos para que a gente mantenha essa campanha equilibrada e ao final desse mês de setembro vamos viver essa grande alegria e surpresa de Deus, que é o 100%. Quero que a Val vá pensando aí como é que quem está em casa, mesmo no feriado, pode ajudar. Eu já vou dar uma dica, posso dar? Estou aqui já colocando até a mão na camiseta. É lançamento, Márcio, do Davi Departamento de Audiovisuais. A Val sabe detalhar melhor essa camiseta. Que cor que é essa, Val? Ai, meu Deus. É a nossa locutora oficial. Eu vou chamar de um bege mescla, porque ela tem uns tons de... Ela não é branca, assim, Márcia. Ela não é branca. Não é. Não é, né? Não. É um Seria um begezinho. off-white. E está escrito o quê? Eu acho que é mais um off-white. Um off-white Um off-white mescla, né? mesclado com cinza. Opa, isso. Está Então, escrito, sou somos- tudo teu Maria, e embaixo a mesma frase, só que em latim. Em latim. Totus tus. Com a marca da Canção Nova. Você acha lançamento na loja Canção Nova? Eu gostei dela, bem confortável. E assim você adquirindo materiais de evangelização, você evangeliza, né? Você se veste bem, você dá de presente para alguém que você ama, você faz um gesto concreto de amor ali na prática. E com certeza ajuda diretamente o projeto da Minha Almas. Val, agradeço a sua presença nesse finalzinho de Sorrindo para a Vida, mas quem está em casa no feriado, dá para ajudar? Dá para ajudar sim, as formas online, elas super facilitam a nossa vida, porque além dos finais de semana, também dá para contribuir no feriado. Então acesse lá o nosso site, contas.cançãonova.com,
contas.cançãonova.com, você consegue fazer a transferência bancária. Você pode fazer um Pix também para a Canção Nova, quem já está aí, ó, super fazendo as transações bancárias nesta modalidade. A chave de transferência é pix.doação@cançãonova.com. Pix. Tá bom? Ponto. doação@cançãonova.com. Confere lá, beneficiário Rádio Canção Nova, e aí você pode confirmar a sua transferência, estará ajudando a Canção Nova. Nesses últimos segundos, quero fazer um agradecimento, porque a gente recebeu uma caixa, Paula, de doação de roupas para o figurino. Já está lá com a nossa querida Rosinalva. Eu pedi para Lorena, resgata lá o bilhetinho para eu poder agradecer. Ela diz: olá, Valdênia, eu sou sócia evangelizadora, encaminho essas roupas com muito carinho para ajudar na construção desta obra maravilhosa. A maioria são roupas novas. Acredito que serão muito úteis para serem usadas pelas lindas apresentadoras dos programas. Carinho. Ela diz: mas deixo a critério de vocês. Um beijo grande a Maria Cristina Queiroz de Aguiar. Muito obrigada, minha querida. Deus abençoe você. Deus lhe pague pela sua generosidade. Cada um ajuda do jeito que pode, né? Márcio, obrigado pela tua presença. Valeu, Paula. Boa terça-feira, né? Bom feriado para nós. Deus abençoe a nossa semana ainda. Amém, Estamos no início assim da semana. seja. Vamos trabalhar pelo projeto da M Almas, minha gente. Obrigada, Thiago. Valeu, Paula. Até amanhã. Foi bom demais. Até amanhã. Até amanhã. A gente está junto, hein? Maravilha. Vamos juntos aqui. A gente vai encerrando por aqui, deixando a programação da Rede Canção Nova de Rádio, especialmente para os nossos ouvintes.